dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito dos trabalhos de Brahmagupta e Bhaskara II. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando outras sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha interesse pela parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é abordar brevemente uma parte da matemática hindu, ou como também é chamada matemática hindi. O termo hindi, na realidade, é utilizado para referenciar a região onde os matemáticos desta época moraram, que é a região do rio Indo, que contempla parte da Índia e do Paquistão, daí o termo hindi. E matemática hindu é utilizada também para referenciar os matemáticos que eram adeptos do hinduísmo, portanto os dois termos são aceitos. Neste vídeo em particular, eu vou fazer um recorte desse período. Perceba que neste canal há dois vídeos tratando de matemática hindu. O primeiro trata de maneira bastante ampla, focando os objetos matemáticos estudados ao longo deste período inteiro, bem como os principais matemáticos que apareceram nesta época, mas sem se aprofundar. E há um segundo vídeo que já faz um recorte de um período antes deste, que é da origem da matemática hindu, com o surgimento do Vedas, até os trabalhos de Aryabhata I. Já aqui, o que nós faremos é analisar os trabalhos dos matemáticos Brahmagupta, ou Kutaka, que é uma técnica para resolver equações, e os trabalhos de Bhaskara II, portanto sendo um segundo recorte da matemática hindu e tradicionalmente um dos recortes que costumam ser explorados por autores de história da matemática. É claro que existem outros recortes que podem ser feitos, mas na grande maioria dos casos, quando nós falamos de matemática hindu, nós estamos falando da matemática que surge com Vedas, passa por Aryabhata e vai se encerrar com os trabalhos de Bhaskara II. É claro que existem outros matemáticos que vieram depois de Bhaskara II, mas eles não são tão difundidos e tão conhecidos assim. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter uma conversa a respeito desses dois matemáticos hindus. Brahmagupta, o primeiro deles, escreveu 5 seções no capítulo 12 de Brahmasputta Siddhanta para tratar de problemas geométricos, mas a inclinação desses problemas era mais prática, ou seja, Brahmagupta analisava problemas práticos sob a ótica da geometria. Ao dar as fórmulas para áreas de triângulos e quadriláteros, ele apresentou um caminho para obter o valor numérico. Ele não estava muito preocupado com aquilo que nós chamamos de álgebra. O método que Brahmagupta apresentou inicialmente consistia em tomar o produto da média dos dois pares de lados opostos. Então, para ficar mais clara essa ideia, o que Brahmagupta estava propondo era o seguinte. Então, você tem aqui um retângulo. Estou desenhando o retângulo na tela. Então aqui está a sua base e aqui está a sua altura. Brahmagupta dizia que para calcular a área deste retângulo, nós deveríamos fazer o seguinte. Eu vou pegar os dois pares de lados opostos. Perceba que eu tenho um primeiro par aqui e um segundo par que eu estou marcando com 2 tracinhos. Eu vou calcular a média aritmética das medidas desses lados, ou seja, eu vou pegar o primeiro par de lado oposto, que seriam esses dois lados, e vou calcular a média aritmética das medidas desses lados. Perceba que esse aqui tem medida H,
aqui também tem medida H. Portanto, para calcular a média, eu faço o quê? Somo as duas medidas, ou seja, 2H, e divido por 2. Portanto, essa primeira média dá H. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa com outro par de lado oposto. Então, eu faço B mais B, que dá 2B, e divido por 2. Isso dá B. E aí, Brahmagupta alegava o seguinte: bom, para calcular a área deste retângulo, uma vez que eu calculei essas duas médias, basta multiplicar esses dois valores. Então, ficaria base vezes altura, que é a fórmula que nós adotamos hoje. Portanto, o método que ele apresenta para retângulo está correto. Vou aplicar este mesmo método agora para triângulo equilátero. Na realidade, ele sugeria que devesse ser aplicado em triângulo isósceles. E depois eu vou explicar por que do triângulo isósceles. Mas é bom lembrar que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Então vamos dar uma olhada no caso do triângulo, como ele resolvia o problema da área. Então aqui eu estou desenhando na tela um triângulo de lado L, triângulo equilátero, e no primeiro momento eu vou calcular a área desse triângulo como nós fazemos hoje. Perceba o seguinte: se eu fosse ensinar a alguém como calcular essa área, eu diria o seguinte: primeiro você vai considerar a altura relativa à base. A altura relativa à base encontra a base no ponto médio dela. Portanto, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E, lembrando do Teorema de Pitágoras, eu vou dizer que H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Daqui eu teria H ao quadrado é igual a L quadrado, menos, vou passar esse L sobre 2 ao quadrado por outro lado, e aqui eu já vou elevar ao quadrado, então fica L quadrado sobre 4. E, portanto, eu diria H quadrado é igual, aqui eu vejo como se tivesse 1, e agora eu vou fazer a diferença de frações, então 1 vezes 4, 4, e aí eu uso a regra da borboleta, 4 vezes L quadrado, 4L quadrado, menos 1 vezes L quadrado, L quadrado. Portanto, H ao quadrado é 3L quadrado sobre 4. E isso implica em dizer que esta altura é L raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área deste triângulo seria a sua base, que é L, vezes a sua altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Isso vai ficar L quadrado raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. E aí, quando eu vou fazer a divisão de frações, isso fica L quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes meio, porque eu conservo o primeiro e inverto a segunda. E logo diria, bom, a área é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Veja, isso é o que nós fazemos hoje. O que Brahmagupta sugeria? Brahmagupta dizia o seguinte: no caso de triângulos, eu vou pegar primeiro o par de lado oposto, então seria este lado e este, e vou calcular a média. Então, como os lados são iguais, eu vou fazer L mais L, que são 2L, e dividir por 2. Isso dá L. Agora, eu precisaria de um outro par de lados opostos, mas eu tenho somente a base aqui. Neste caso, Brahmagupta dizia que eu deveria considerar o lado oposto a este com tamanho 0. Portanto, na hora que eu fosse calcular a média, ficaria L mais 0 sobre 2, que dá L sobre 2. E, portanto, a área, segundo Brahmagupta, ficaria L vezes L sobre 2, ou seja, L quadrado sobre 2. Essa, então, seria a área. O que eu quero observar é o seguinte: quando eu considero raiz de 3, se eu for arredondar este valor para o número inteiro, isso vai ficar 2, porque raiz de 3 é cerca de 1,7, então no arredondamento eu posso entender como 2. Então isso seria aproximadamente L quadrado vezes 2 dividido por 4. E isso, quando eu simplifico 2 com 4, é L quadrado sobre 2.
Então perceba que na realidade o método de Brahmagupta para triângulos apresenta uma aproximação para a área real. E essa aproximação era cada vez mais precisa à medida que este ângulo da base se aproximava de 90 graus. Porque no fundo, quando isso acontecia, esse triângulo estava cada vez mais próximo de um retângulo. Portanto, Brahmagupta dizia: o método funciona perfeitamente para triângulos isósceles e a acurácia deste método está atrelada ao ângulo da base. Quanto mais ele estiver perto de um ângulo reto, mais acurado é o valor da área que eu estou encontrando. Ocorre que Brahmagupta pensou nisso somente para quadriláteros como retângulos e como triângulos isósceles. A pergunta que ele se fez em seguida é se havia alguma forma de expandir essa ideia para quadriláteros quaisquer. E aí ele mostrou que é possível, e este resultado é o que a gente chama de Teorema de Brahmagupta. O Teorema de Brahmagupta originalmente é escrito assim: metade da soma dos lados estabelecidos 4 vezes e separadamente diminuída pelos lados, sendo multiplicadas juntas. A raiz quadrada do produto é a área. Ficou confuso? Então vamos dar uma olhada com calma no que de fato esse teorema alega. Então a ideia é a seguinte: imagine que eu tenho aqui então um quadrilátero de lados A, B, C, D. O que Brahmagupta disse no teorema dele é que, primeiro, você tem que considerar a soma dos lados e a metade disso. A soma dos lados é o que nós chamamos de perímetro, que eu estou indicando com a letrinha P. E quando eu pego a metade do perímetro, eu estou pegando o semiperímetro, que eu estou indicando com a letrinha S. Aí ele diz o seguinte: pega o semiperímetro e diminui desses lados e depois os multiplica. Ou seja, eu vou pegar o semiperímetro e tirar A, vezes o semiperímetro e tirar B, vezes o semiperímetro e tirar C, vezes o semiperímetro e tiro o lado D. Faço esse produto. Tiro a raiz quadrada deste produto. Então está aqui indicando a raiz quadrada. E, portanto, na hora que eu tiro essa raiz quadrada, eu tenho então a área deste quadrilátero. O que eu quero observar é o seguinte: quando você considera, no caso de triângulos, um desses lados é zero. Então, suponha que este A é zero. Perceba que a fórmula que eu vou encontrar, então, é o que a gente chama de fórmula de Herão para triângulos. Portanto, perceba que o Teorema de Brahmagupta não é diferente, no caso de triângulos, daquilo que Herão de Alexandria já tinha observado. Agora, a única restrição que Brahmagupta não escreveu é que este resultado funciona sempre? Não. Este resultado funciona somente com quadriláteros que podem ser inscritos em um círculo, que é aquilo que nós chamamos de quadriláteros cíclicos. No caso de triângulos, triângulos sempre podem ser inscritos em um círculo. É por isso que no caso de triângulos, essa fórmula ela casa com a fórmula de Herão. Ela é equivalente à fórmula de Herão. Ainda falando a respeito dos trabalhos de Brahmagupta, Brahmagupta, assim como Aryabhata, sabia que os números π uni e bidimensionais tinham os mesmos valores. O que eu quero dizer com o número π uni e bidimensional? Quando nós estamos calculando, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, nós estamos calculando o comprimento de uma linha. Portanto, a linha é um objeto unidimensional. O comprimento desta circunferência, hoje nós sabemos que é 2 vezes π vezes o raio do círculo. Este π, que era atrelado a esta linha, era chamado de π unidimensional. Quando nós estávamos calculando a área do círculo, que é πr², aquele π da área era o π que era chamado de bidimensional para eles, porque o objeto agora era bidimensional. Brahmagupta e Aryabhata sabiam que este π tinha o mesmo valor. Ele assumia este π como sendo 3, mas ele registrava como valor exato a raiz de 10. A raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Aryabhata também registrava um valor similar para o número π. Uma vez que Brahmagupta fez
o cálculo da área de algumas figuras planas, ele pensou em estender essa ideia para sólidos. E nesse sentido, a seção 5 do capítulo 12 do Brahma-Spurta Siddhanta apresenta regras para calcular o volume do tronco de uma pirâmide. A primeira regra, que era chamada de regra prática, é a seguinte: eu vou tomar o produto das médias, dos lados, do topo e da base nas duas direções e em seguida vou multiplicar pela profundidade. A segunda regra, que era chamada de regra dura, é a seguinte: vou pegar o produto da média das áreas do topo e da base e em seguida vou multiplicar pela profundidade. Então, para ficar mais clara como essas regras funcionam, eu vou analisar um tronco de pirâmide, mas aqui eu vou utilizar símbolos modernos que provavelmente são mais familiares para você. Muito embora nos textos hindus eles escreviam como era este procedimento todo. Então vamos dar uma olhada nessas duas regras. Agora, no alto da tela, você está vendo o esboço de um tronco de pirâmide. Então, eu estou supondo que o topo tem lados A e B e que você tem uma constante de proporcionalidade entre o topo e a base. Portanto, os lados da base seriam TA e TB. E este tronco tem uma altura H. Segundo o Brahmagupta, se eu fosse calcular pela regra prática, o que eu precisaria fazer era o seguinte: para calcular o volume, eu precisaria, num primeiro momento, calcular a média entre o lado do topo e o lado da base, considerando as duas direções, ou seja, esta direção e esta. Calculo a média disso e multiplico então pela profundidade, que nesse caso é a altura. Então, segundo o Brahmagupta, eu deveria pegar A mais TA e dividir por 2, estou calculando a média, vezes B mais TB e dividir por 2, e tudo isso eu tenho que multiplicar pela altura. Eu vou desenvolver um pouco este cálculo só para que nós possamos concluir algumas coisas. Então veja, eu vou fazer primeiro o produto dessas duas frações. Então aqui eu vou ter que fazer distributiva. A vezes B, AB, mais T, AB, mais T, AB, mais T quadrado, AB. Tudo isso dividido por 4, vezes H. E, portanto, eu tenho então que o volume, utilizando a regra prática, eu vou colocar um AB em evidência. Então vai ficar AB vezes H sobre 4. E o que sobra é 1 mais T com T, 2T, mais T quadrado. Ou seja, esse volume é A vezes B vezes H dividido por 4, vezes 1 mais T, tudo isso ao quadrado. Portanto, estava calculado o volume utilizando a regra prática. Para continuar a nossa análise, eu vou calcular o volume real, que eu vou chamar de VR, utilizando a regra que nós adotamos hoje. Quando nós estamos calculando o volume de tronco de pirâmides, a regra que nós utilizamos é a seguinte: a altura vezes a área do topo, então eu vou chamar de B pequenininho, mais a área da base, mais a raiz quadrada do produto dessas duas áreas, tudo isso dividido por 3. Então isso ficaria H vezes a área do topo, AB, a área da base, T quadrado, AB, mais a raiz quadrada do produto dessas duas áreas. Então vai ficar T quadrado, A quadrado, B quadrado. Tudo isso dividido por 3. E aí perceba que quando eu for tirar a raiz quadrada deste termo, o que eu vou fazer é cancelar o quadrado. Portanto, o volume real vai ficar a altura vezes AB mais T quadrado AB mais T vezes AB, tudo isso dividido por 3. Logo, eu posso escrever assim: AB vezes a altura, vou colocar o AB em evidência, dividido por 3, vezes o que sobra no parênteses agora é T quadrado, que seria este termo, mais T, mais 1.
E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que este termo em particular é possível mostrar que ele é positivo independentemente do valor de t que você considere. Portanto, está calculado o volume real. E eu quero só fazer uma ligeira observação. Se eu pego o volume real e tiro o volume obtido pela regra prática, o que eu estou calculando é o seguinte: o volume real é ABH sobre 3 vezes t quadrado mais t mais 1, menos o volume que eu obtenho da parte prática, ou seja, da regra prática, melhor dizendo, é ABH sobre 4 vezes 1 mais t ao quadrado. E isso, novamente, fazendo a diferença de frações, eu vou multiplicar no denominador 3 vezes 4, que são 12. E no numerador, eu faço esse produto primeiro, então, 4ABH, que multiplica t quadrado mais t mais 1, menos, agora, este produto, 3 vezes ABH, e aqui eu vou desenvolver o produto notável. 1 mais 2t mais t quadrado. E, portanto, colocando ABH sobre 12 aqui em evidência, 12 por causa do denominador, e ABH é o elemento comum nas duas parcelas dessa subtração, eu vou ficar com 4 vezes esse produto. 4t quadrado mais 4t mais 4. Perceba que eu já fiz a distributiva. Menos 3 vezes 1, 3, menos 6t, menos 3t quadrado. Logo, a diferença entre o volume real e o volume obtido da regra prática vai ficar ABH sobre 12 vezes t quadrado menos 2t mais 1. Fazendo aquela diferença que eu tinha encontrado no parênteses. E perceba que isso é ABH sobre 12 vezes t menos 1 ao quadrado. Portanto, essa diferença é maior do que zero. Logo, o que eu posso dizer é que o volume obtido pela regra prática é menor que o volume real do tronco de pirâmide. Agora eu vou fazer a mesma análise pensando na regra dura. Então, novamente, você está vendo o volume do tronco de pirâmide. E aí, quando eu penso na regra dura, o volume era dado da seguinte forma. Eu vou pegar a média entre a área do topo e a área da base e multiplicar pela profundidade, que é a altura. Então, neste caso, ficaria a área do topo é A vezes B, mais a área da base, que é T quadrado AB, sobre 2 vezes a altura. E isso seria ABH sobre 2, vezes o que vai sobrar no parênteses agora, uma vez que eu estou tirando o AB, que está em comum nas duas parcelas, 1 mais T quadrado. E aí eu vou fazer a diferença agora entre este volume obtido pela regra dura e o volume real do tronco de pirâmide, como nós utilizamos hoje. Perceba que quando eu faço essa diferença, isso é ABH sobre 2 vezes 1 mais T quadrado, menos ABH sobre 3 vezes T quadrado mais T mais 1. E, portanto, quando eu estou fazendo essa diferença, novamente, o MMC vai ser 2 vezes 3, 6. Vou multiplicar desta forma, então vai ficar 3 vezes ABH vezes 1 mais T quadrado, menos 2 vezes ABH, que vai multiplicar T quadrado mais T mais 1. E agora eu tenho que fazer essa diferença. Então, o volume duro menos o volume real, neste caso vai ficar AB, que eu vou colocar em evidência, não só AB, mas ABH, sobre 6, que vai multiplicar 3 vezes
t quadrado mais 1, menos 2 vezes t quadrado mais t mais 1. E aí o que eu quero observar é que isso vai ser ABH sobre 6 vezes 3t quadrado mais 3 menos 2t quadrado menos 2t menos 2. E isso fica ABH sobre 6 vezes 3t quadrado menos 2t quadrado, t quadrado, menos 2t mais 1. E isso é ABH sobre 6 vezes t menos 1 ao quadrado. Perceba que é a mesma parcela que apareceu, t menos 1 ao quadrado, quando eu estava calculando o volume real menos o volume da regra prática. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Esta diferença vai para 0 quando t vai para 1. Mas perceba o seguinte, vou voltar uma tela. Quando t é igual a 1, significa que este lado e este têm a mesma medida. Portanto, aqui eu não tenho mais uma pirâmide. Eu tenho, na realidade, o tronco de um prisma. O tronco de um prisma se assemelha muito a uma ideia retangular. Então, da mesma forma que no caso de figuras planas, o método de Brahmagupta aproximava a área de maneira muito mais acurada quando eu fazia um triângulo isósceles que se aproximava de um retângulo, agora quando eu estou estudando o tronco de pirâmides, eu vou dizer que o volume do tronco é cada vez mais acurado à medida que este tronco chega perto do tronco de um cilindro. O mesmo fator acontece quando eu estou calculando pela regra prática. Eu vou dizer que o volume da regra prática se aproxima do volume real quando o t se aproxima de 1. Isso é uma coisa que é necessário destacar. Portanto, a ideia que é vista para figuras planas é estendida quando eu estou pensando na geometria espacial. Continuando aqui, o que eu obtenho também é que, como isto é positivo, então eu posso dizer que o volume real ele é menor que o volume obtido pela regra dura. E como nós vimos, ele é maior que o volume obtido pela regra prática. Portanto, o volume real do tronco de uma pirâmide é algo que está entre aquilo que eu obtenho pela regra prática e aquilo que eu obtenho pela regra dura. E a pergunta que se faz é, como é que eu chego então nesse valor exato? E Brahmagupta deu um método específico para isso. Mas quando eu falo em método, eu não estou falando do ponto de vista algébrico com uma fórmula. O que ele deu foi um procedimento. Então vamos olhar para esse procedimento. O procedimento que Brahmagupta apresenta é o seguinte. Eu vou fazer a diferença entre os volumes obtidos pela regra dura e pela regra prática. Divido o resultado por 3. Em seguida, eu vou somar o quociente ao resultado obtido pela regra prática e aí eu achei o volume. Para simplificar essa regra que ele apresentou, eu vou considerar o tronco de pirâmides que agora você está vendo na sua tela. Então eu tenho um tronco de pirâmides que um lado é 2, o lado paralelo a ele na base maior é 6, aqui eu tenho o lado 9, quando eu olho para o topo, o lado é 3. Portanto, o t que eu estou considerando aqui como constante de proporcionalidade é 3. A altura desse tronco eu vou supor que é 4. Então, primeiro eu vou calcular os valores dos volumes desse tronco de pirâmide utilizando primeiro a regra dura e depois a regra prática. Então, o que Brahmagupta dizia para fazer é o seguinte. Primeiro vamos calcular utilizando a regra dura. A fórmula é ABH sobre 2 vezes t quadrado mais 1. E, portanto, isso vai ficar A, neste caso, é 2, B é 3, a altura é 4, tudo isso dividido por 2, vezes T aqui é 3, então T ao quadrado 9, mais 1. Corta esse 2 com esse, então eu tenho 3 vezes 4, 12. Essa soma dá 10, então 12 vezes 10, isso aqui seria 120. Agora eu vou olhar a regra prática. Então, volume, na regra prática, a fórmula é A vezes B vezes H sobre 4, vezes 1 mais T ao quadrado. Então, o A era 2, o B é 3, a altura é 4, dividido por 4, vezes 1 mais 3, tudo isso ao quadrado.
Corta esse 4 com esse, então aqui 2 vezes 3, 6. 1 mais 3, 4, ao quadrado 16. 6 vezes 16, 96. Então, segundo Brahmagupta, o que eu faço é, eu pego o valor da regra dura, que no caso é 120, e tiro a regra prática, que no caso é 96. Então, essa diferença dá 24. Segundo passo, pego 24 e divido por 3, dá 8. E aí, no terceiro passo, então, para calcular o volume, eu pego a regra prática, que é 96, mais 8. 96 com 8, 104, então esse volume seria 104. Essa é a regra segundo o Brahmagupta. Vamos só conferir para ver se está certo? Veja, a fórmula que nós encontramos para o volume real desse tronco, neste caso, é a seguinte. É A, BH sobre 3, vezes t² mais t mais 1. Então, neste caso, fica 2 vezes 3 vezes 4 dividido por 3, vezes 3 ao quadrado mais 3 mais 1. Corta esse 3 com esse, 2 vezes 4 dá 8, 3 ao quadrado 9, 9 com 3, 12, 12 com 1, 13. E se você fizer 8 vezes 13, isso dá exatamente 104. Portanto, a regra de Brahmagupta estava absolutamente correta. Uma coisa que também é necessário destacar é que a álgebra de Brahmagupta ela é feita sem símbolos, ou seja, ela é feita a partir da descrição da operação. Eu descrevo o que eu estou fazendo. Então ele descreveu o cubo do binômio, como conhecemos atualmente. Cubo do binômio, só para deixar claro, é o que a gente escreve como A mais B ao cubo. E aí ele descreveu que seria o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, que é a regra que nós usamos hoje. E também ele mostrou como resolver equações dessa forma, ax² mais bx igual a c. Perceba que essa equação é uma equação de segundo grau que pode ser escrita assim, ax² mais bx menos c igual a 0. Então, o que Brahmagupta dizia que deveria ser feito para resolver essa equação? Ele dizia o seguinte: primeiro eu vou considerar o valor absoluto do c, ou seja, o módulo de c. Vou pegar ele sempre positivo. E vou supor que este módulo de c aqui é c. Vou supor só para simplificar a ideia, mas eu pego sempre ele positivo. Segundo passo, eu vou fazer 4 vezes o coeficiente do quadrado. Então, 4ac. Esse era o passo 2. O próximo passo, eu vou somar este valor ao quadrado do coeficiente do termo do meio. Então, ou seja, eu pego b² e somo com 4ac. Aqui eu quero fazer um destaque. Perceba o seguinte. Hoje, nós utilizamos o discriminante naquilo que nós chamamos erroneamente de fórmula de Bhaskara para resolver esta equação. E o discriminante calculado de que forma? b² menos 4 vezes a vezes o termo c. Só que aqui ficaria menos 4a com esse menos c mais 4ac. Então perceba que o terceiro passo, na realidade, é o cálculo desse discriminante. Aí, continuando, ele diz, tira a raiz quadrada e subtrai o termo do meio. Então eu vou tirar raiz quadrada de b² mais 4ac, subtrair o termo do meio, menos b. E por fim, eu vou pegar este valor e dividir por 2 vezes o quadrado. Quando eu falo 2 vezes o quadrado, eu estou falando do coeficiente que acompanha o termo quadrático. Então, no fundo, o que ele pediu para fazer é, faz menos b mais raiz de b² mais 4ac neste caso, dividido por 2 vezes a. Perceba que essa fórmula é a fórmula que a gente usa hoje chamando de fórmula de Bhaskara. Perceba que eu só estou usando mais porque no primeiro momento eles não admitiam que a raiz pudesse ter um valor negativo. Mas como hoje nós sabemos que pode ter um valor negativo, nós colocamos mais ou menos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o que a gente chama de fórmula de Bhaskara hoje foi descoberta por Brahmagupta
e nem esse nome tinha. Brahmagupta não considerou equações com grau maior do que 2, muito embora ele fosse capaz de extrair raiz cúbica. Ele ainda apresentou regras para a soma de progressões aritméticas de maneira bastante similar àquilo que Aryabhata I fazia, além de formas corretas de cálculos envolvendo zero e números negativos. No capítulo 12 de Brahmasputta Siddhanta, ele deu a seguinte regra para determinar ternas pitagóricas. A soma dos quadrados de duas quantidades diferentes são os lados de um triângulo isósceles. O dobro do produto destas mesmas quantidades é a perpendicular e o dobro da diferença de seus quadrados é a base. E a partir daí eu construo uma terna pitagórica. Então eu vou desenhar essa figura para mostrar como é que ele aplicava esta regra e também justificar por que ela faz todo sentido. Imagine que eu tenha dois números quaisquer, A e B. Então, eu vou considerar um triângulo isósceles. De que maneira? O meu triângulo isósceles vai ser construído da seguinte forma. Veja, eu vou pegar os quadrados de A e B e somá-los. Esses são os lados desse triângulo isósceles. A altura, eu vou construir uma altura de maneira que ela seja 2 vezes AB. E aí, neste caso, a base vai ser 2 vezes a diferença dos quadrados. A quadrado menos B quadrado, que é o dobro da diferença dos quadrados. O que Brahmagupta estava enxergando na realidade é que se você tem um triângulo retângulo com lado A2 mais B2 e altura 2AB, então esta base obrigatoriamente vai ser A quadrado menos B quadrado. E aí, para escrever isso, ele pensou no espelhamento deste triângulo em torno dessa altura. Daí a ideia de descrever a sua regra em função de triângulos isósceles. Para mostrar que de fato isso faz todo sentido, eu vou considerar apenas esse triângulo retângulo aqui, que é metade do triângulo isósceles, e mostrar que essa altura e este lado, de fato, ele está correspondente à hipotenusa deste triângulo, ou seja, a este lado, utilizando o Teorema de Pitágoras. Perceba que eu tenho o seguinte, veja só, se eu pego 2AB quadrado mais... Quando eu estou considerando a altura, eu sei que esta base foi dividida em 2, portanto esse lado vale A2 menos B2. E quando eu elevo isso ao quadrado, o que eu tenho é o seguinte, é 4A quadrado B quadrado mais A quarta menos 2A quadrado B quadrado mais B a quarta. E isso acaba ficando A quarta, eu tenho 4A2B2 menos 2A2B2, então fica mais 2 vezes A2B2 mais B a quarta. E, portanto, isso eu posso escrever como A quadrado mais B quadrado ao quadrado. Portanto, perceba que esses três lados, de fato, formam uma terna pitagórica. Ou seja, a regra de Brahmagupta faz todo sentido, muito embora ele tenha sido introduzida com a ideia de triângulo isósceles. Ele ainda considerou uma generalização para as ternas pitagóricas, analisando aquilo que nós chamamos hoje de equação de Pell. A equação de Pell é essa equação aqui. Dx quadrado menos y quadrado mais 1 igual a 0, onde d é um número inteiro. Eu vou considerar o caso em que d é igual a 8 para mostrar qual é a regra para resolver essa equação. Essa equação tem infinitas soluções, mas como é que eu determino as soluções para essa equação? Então eu vou considerar o caso em que d é igual a 8, ou seja, eu estou considerando a equação 8x quadrado menos y quadrado mais 1 igual a 0. Eu disse que essa é uma extensão da ideia de terna pitagórica, porque se eu passo 1 para o outro lado, eu tenho a equação dx quadrado é igual a menos 1 mais y quadrado. Então, no fundo, eu teria uma espécie de teorema de Pitágoras aqui, só que com um sinal de menos no meio do caminho. Por isso que eu disse que é uma extensão dessa ideia. Mas, voltando à equação de Pell, o segredo que Brahmagupta apresentou para resolver essa equação é o seguinte. Eu vou chamar de x a menor das soluções. Porque quando eu falo solução, eu tenho dois números. E o y, a maior delas. E aí, para eu resolver esta equação, no caso do 8, que eu vou resolvê-la, eu preciso ter pelo menos uma solução
que eu vou encontrar por tentativa e erro. Então, neste caso, eu consigo observar que se x for 1, eu vou ficar com 8 vezes 1 mais 1, 9. Então, 9 seria igual a y², portanto, esse y tem que ser 3. E aqui, então, eu teria uma primeira solução, 1, 3. O par 1, 3 resolve essa equação. O que eu faço? Eu vou duplicar essa solução. E agora eu vou gerar mais uma. De que maneira? Veja, para achar o próximo valor de x, eu vou fazer um produto cruzado. Então, eu faço 1 vezes 3, que é 3, mais 1 vezes 3, que é 3. Então, a solução que eu encontro é 6. E, para encontrar o próximo y, a conta que eu faço é 8, porque aqui eu estou usando 8. Se fosse 7, eu usaria 7. Se fosse 5, eu usaria 5, assim por diante. 8 vezes 1 vezes 1, que são os números dessas duas linhas, mais agora o produto desses dois números. 3 vezes 3. 8 vezes 1 vezes 1, 8. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. Então, a próxima solução que eu encontro é 6 e 17. Perceba que, de fato, é uma solução. Vou fazer a conta e mostrar que ela atende essa equação. Veja, 8 vezes 6 ao quadrado, menos 17 ao quadrado, mais 1. 6 ao quadrado vai ser 36 vezes 8, 288. Menos 17 ao quadrado, 289, mais 1. 288 menos 289 dá menos 1, mais 1, isso vira 0. Portanto, 6 e 17 de fato é solução. Bom, e se eu quiser gerar mais uma solução? Então, deixa eu escrever o que eu fiz até agora. Eu tenho a solução 1, 3, 1. E em seguida eu tenho a solução 6, 17. E estou deixando aqui 1, porque é esse termo que está sendo somado aqui. Imagina que eu quisesse gerar, então, uma próxima solução. Eu faria o seguinte. No caso deste x, eu faço 1 vezes 17, que é 17. Mais 6 vezes 3, que é 18. Então, 17 mais 18 dá 35. E no caso do próximo y, aí a continha é um pouquinho mais elaborada. Eu faço 8, porque o d que eu estou considerando na equação é 8. Então, 8 vezes 1 vezes 6, vou escrever aqui 48. Mais 3 vezes 17, 51. Isso dá 99. Então, o próximo y seria 99. E aqui eu mantenho 1, só para lembrar qual é o termo independente que eu estou somando. Então, uma outra solução seria 35 e 99. Este método pega todas as soluções da equação de Pell? Não se sabe. Mas o que se sabe é que este método me ajuda a encontrar um conjunto infinito de soluções para esta equação. Perceba que até então eu tenho 3 soluções. Agora, se eu pegar a primeira linha e a terceira, eu vou ter uma outra solução. Assim como se eu pegar a segunda e a terceira, também eu tenho uma outra solução. São soluções distintas. Então, fazendo esse método, considerando duas linhas dessa forma que estão elencadas, eu posso gerar um número infinito de soluções. Ora, pensando de maneira geral, ou seja, de modo geral, o que eu estou observando é o seguinte. Se eu tenho duas soluções para a equação de Pell que eu estou analisando, x, y1, e aqui eu estou pegando uma outra solução, uv1, o que eu estou dizendo é que 8x² menos y² mais 1 é igual a 0. Por isso que eu estou dizendo que essa é a solução. E eu estou admitindo que se isso também for solução, eu tenho que 8u² menos v² mais 1 é igual a 0. Essas duas sentenças me levam, utilizando a maneira algébrica de escrita, a dizer que 8 vezes, veja como é que eu encontro o próximo x. Eu multiplico esses dois e somo com o produto desses dois, ou seja, xv mais u y, isso elevado ao quadrado, menos. Agora, como é que eu acho a próxima solução maior? 8xu mais yv ao quadrado mais 1
isso é igual a 0. É isso que eu estou escrevendo no final das contas. E veja, eu posso estender essa ideia para valores distintos de 8. Se eu colocar um valor A qualquer, a diferença é que vai aparecer um A aqui e um A aqui no lugar do 8. É que nesse caso eu apenas fixei o 8. Agora, uma coisa que pode ser perguntada é por que Brahmagupta se preocupou com a equação de Pell? Qual é a motivação para isso? Então deixa eu mostrar para você a motivação. Então imagine que eu tenho a equação de Pell de uma maneira mais ampla, ax² menos y² mais 1 igual a 0. Isso é equivalente a escrever a seguinte equação. Ax² mais 1 igual a y². Ou seja, o que resolve essa equação, resolve essa daqui também. Suponha que este A é um número maior que 0, um número positivo. Um número inteiro positivo. Então eu quero observar o seguinte. Veja, se eu parto do pressuposto que esse x não é 0, essa equação se torna equivalente a essa. A mais 1 sobre x² é igual a y2 sobre x2. Perceba que, à medida que eu estou encontrando soluções para a equação de Pell, o valor desse x aumenta. E à medida que o valor de x aumenta, esta parcela que eu vou chamar de epsilon vai para 0. Então perceba, à medida que x aumenta, este A se aproxima de y² sobre x2. Portanto, eu poderia dizer então que y sobre x é uma aproximação para a raiz quadrada de A. E a acurácia desta aproximação depende do quão grande é o x que eu encontro como solução da equação de Pell. Vou voltar então para a equação que nós estávamos analisando e mostrar então como Brahmagupta calcularia a raiz quadrada de 8 neste caso. Lembre-se que a equação que nós analisávamos era 8x² menos y² mais 1 igual a 0. A primeira solução que eu encontrei foi 3. Então eu diria que uma primeira aproximação para essa raiz é 3 dividido por 1, que dá 3. E faz sentido porque na realidade a raiz de 8 é aproximadamente 2,83. Mas se eu quero uma aproximação melhor, eu vou pegar a próxima solução que eu encontrei, que era x igual a 6 e y igual a 17. Então eu faço 17 sobre 6. 17 sobre 6 dá aproximadamente 2,83. Mas se eu quero uma aproximação melhor ainda, aí eu pego a terceira solução. A terceira solução era x35 e y99. Então eu vou escrever aqui em cima 99 sobre 35. Isso é aproximadamente 2,82857. E aí o que eu quero chamar a atenção é que quando eu já estou considerando essa divisão, eu já estou perto do valor exato da raiz de 8 na terceira casa decimal. Se eu pegar uma próxima solução, eu consigo obter então uma aproximação para a raiz de 8 melhor ainda. E assim por diante. Portanto, Brahmagupta, quando estava analisando a equação de Pell, na realidade ele estava determinando o método para extrair raiz quadrada de números inteiros. Era isso que ele queria fazer. O segundo tópico que eu gostaria de abordar nesse vídeo é o que Brahmagupta chama de Kutaka. Kutaka, a tradução é pulverizador. Brahmagupta apresentou de maneira mais clara um método para resolver equações diofantinas lineares, ou seja, equações da forma ax igual a by mais c, onde a, b e c são inteiros e as incógnitas são x e y. Esta técnica era utilizada na realidade para cálculos astronômicos e envolvendo calendários. Então, para mostrar como é que, de fato, um problema astronômico caía numa equação diofantina, eu vou considerar um problema. É sabido que 19 anos solares são iguais a 235 meses lunares. Então, a primeira coisa que eu tenho que distinguir é o que é um ano solar e o que é um mês lunar. O mês lunar é o período de tempo no qual ocorrem as 4 fases da Lua. Então, isso dá aproximadamente 28 dias. E o ano solar é basicamente o ano civil, que são os 365 dias. Então eu sei que 19 anos solares são iguais a 235 meses lunares. Se eu tenho uma lua cheia em 30 de janeiro de 2010,
A pergunta é, em que ano, depois de 2010, vai haver uma lua cheia em 5 de fevereiro? Então, se eu estivesse olhando para esse problema com a técnica que Brahmagupta utilizava, eu pensaria o seguinte. Bom, eu vou considerar primeiro uma variável, t. Esse t grande, eu vou considerar como sendo 235 avos de um ano solar. Portanto, o que eu posso dizer é que um ano solar é igual a 235t. Logo, 19 anos solares, eu vou escrever como um produto, é 19 vezes 235t. É isso que eu tenho até então. Agora, quando eu penso em ano solar, se eu conto um ano solar a partir de 30 de janeiro, eu volto para o mesmo dia 30 de janeiro. Essa é uma coisa que eu tenho que levar em conta. Então, se eu estou considerando que em um determinado momento eu vou cair em 5 de fevereiro, eu tenho que considerar uma quantidade de anos solares mais alguns dias. E aí perceba o seguinte, como T é 1/235 avos do ano solar, e o ano solar tem aproximadamente 365 dias, então eu posso dizer que esse T, na realidade, é equivalente a 365 dividido por 235, isso é aproximadamente 1,55 dia. Então esse é o valor de T que eu estou considerando. Agora, entre os dias 30 de janeiro a 5 de fevereiro, eu tenho 6 dias. Então eu posso dizer que este tempo, ou seja, de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, que este período temporal, se eu for escrever em função de T, ele é aproximadamente 4T. Porque são 6 dias, como T é aproximadamente 1,55 dias, então 4 vezes 1,55 é um pouco mais que 6. Então eu posso dizer que ele é aproximadamente 4T. E aí o que eu quero destacar é o seguinte. Então, do ponto de vista do ano solar, se eu estou em 30 de janeiro e eu quero pegar 5 de fevereiro de 2011, considerando 30 de janeiro de 2010, eu teria que calcular um ano solar mais 4T. Se eu quero pegar 5 de fevereiro de 2012, são 2 anos solares mais 4T. Se eu quero pegar 5 de fevereiro de 2013, são 3 anos solares mais 4T. Portanto, é possível identificar 5 de fevereiro de um determinado ano posterior a 2010 da seguinte forma. 235T, que é o ano solar, vezes Y, mais 4T. Este Y, eu vou destacar aqui, é a quantidade de anos solares. Ou seja, se eu quero pegar 5 de fevereiro de 2015, esse Y vale 5, porque eu estou em 2010. Se eu quero pegar 5 de fevereiro de 2040, esse Y nesse caso vai ter que valer 30, e assim por diante. Por outro lado, o enunciado diz que 19 anos solares são iguais a 235 meses lunares. Mas perceba que 19 anos solares eu estou escrevendo como 19 vezes 235 vezes T. Portanto, se eu estou considerando apenas um mês lunar, isso é igual a pegar este valor e dividir por 235, ou seja, 19T. E por que é importante considerar o mês lunar aqui? Porque se eu estou considerando a lua cheia, eu sei que a lua cheia vai estar se repetindo depois de um mês lunar. Ou seja, se eu vi ela em 30 de janeiro de 2010, eu sei que depois de um mês lunar, eu vou estar vendo a lua cheia de novo. E assim por diante. Portanto, a pergunta que é feita é a seguinte. Depois de quantos meses lunares, que eu vou chamar essa variação de x, então x é a quantidade de meses lunares,
depois de quantos meses lunares eu vou estar olhando uma lua cheia no dia 5 de fevereiro. Mas 5 de fevereiro nós acabamos de identificar com a equação 235t y mais 4t. Esta é a equação que eu tenho que resolver para saber depois de quantos meses lunares ou depois de quantos anos solares eu vou ter, então, uma lua cheia no dia 5 de fevereiro. Perceba que, como este t não é zero, a equação se restringe a 19x igual a 235y mais 4. E aí a pergunta que se faz originalmente é: como é que se resolve isso? Daquela equação, eu tenho que x pode ser escrito como 235y mais 4 sobre 19. E aí um caminho seria tentativa e erro. Eu substituo y igual a 1 e vejo se x é um número inteiro. Perceba aqui, se eu substituir y por 1, o x fica 235 mais 4 sobre 19. Isso dá 239 sobre 19, que não é um número inteiro, portanto não é uma solução aceitável. Se eu pego y igual a 2, aí eu vou fazer 235 vezes 2, que dá 470, com 4, 474, sobre 19. E novamente isso não é inteiro. E aí eu teria que fazer y igual a 3, y igual a 4, até encontrar o primeiro x inteiro. Isso vai acontecer no momento que eu calcular y igual a 13. Aí quando eu fizer 235 vezes 13 mais 4, isso vai dar 3.059. Dividido por 19, e isso dá 161. Ou seja, daqui a 161 meses lunares ou 13 anos solares. E a solução neste caso seria o par 161, 13. Solução inteira, que é a que me interessa. E quando eu faço isso utilizando o cálculo astronômico moderno, isso está correto. Vai cair em 2023. Está correto. Mas perceba que esse método, do jeito que é feito, ele é bastante demorado. O Kutaka era uma tentativa de simplificar isso, para você não precisar ficar testando o número até você encontrar uma solução satisfatória. Então eu vou pegar o mesmo problema e vou mostrar como é que ele é resolvido com o Kutaka. O nome Kutaka, como já foi dito, é pulverizador, ou seja, a ideia é pulverizar a equação. E basicamente o método Kutaka parte do seguinte princípio. Eu vou considerar a equação ax igual a by mais c, onde a e b são dois números positivos e o b, ou seja, esse termo que acompanha o y, tem que ser maior do que a. Se por acaso os coeficientes tiverem sinais diferentes, ou seja, se um for positivo e o outro for negativo, você faz uma mudança de variável naquele que é negativo, para que os dois fiquem positivos. E se por acaso os dois coeficientes a e b forem negativos, aí você multiplica a equação inteira por menos 1, para poder sempre deixar a e b positivos. O próximo passo do Kutaka é: encontre o MDC entre A e B utilizando o método de divisão euclidiano, ou seja, o algoritmo de Euclides. A primeira coisa que eu quero observar é que ax menos by vai ser múltiplo de d. Porque veja só, imagine que eu estou considerando essa expressão. Se o d é o MDC entre A e B, então o A ele é um M vezes D, porque o D tem que dividir A. E o B vai ser um N vezes D, porque novamente o B tem que ser divisível por D. E, portanto, colocando D em evidência, isso fica D que multiplica MX menos MY. Portanto, perceba que o D, na realidade, é um divisor dessa expressão. Mas nessa equação, veja, AX menos BY, isso é igual a C. Portanto, o que eu estou dizendo é que o máximo divisor comum entre A e B tem que dividir C. E aí a primeira coisa que eu observo é a seguinte: se esse D for maior do que 1 e por acaso ele não dividir C, ou seja, C não for divisível por D, aí acaba o problema e eu vou dizer que solução inteira não existe. Porque se existir, esse D precisa dividir C. Agora, se o D divide C, aí eu vou pegar todos os quocientes obtidos
no processo de obtenção do máximo divisor comum, ou seja, todos os quocientes advindos do algoritmo da divisão euclidiana, com exceção do último, e vou colocá-los numa coluna. Em seguida, eu vou pegar essa coluna e colocar dois números a mais. O primeiro é C sobre D, se a quantidade de quocientes que eu considerei for par, e menos C sobre D, caso contrário. E o segundo número que eu acrescento sempre é zero. Agora eu vou fazer uma manipulação na coluna que eu tenho da seguinte maneira. O número que se encontra 2 acima do último, então na primeira coluna o último número vai ser zero. Eu vou contar dois números acima dele e eu vou substituí-lo. De que forma? Eu vou pegar o produto dele com o número que está abaixo e somar com o último. E aí eu vou apagar o último número e reescrever a coluna. Eu vou repetir esse procedimento até o momento em que eu tenha duas linhas. Na hora que eu tiver duas linhas, a primeira vai ser o valor de x e a segunda vai ser o valor de y. E aí perceba, parece que isso é complicado. Então vamos fazer com aquela equação que eu estava analisando, a equação que vem do cálculo astronômico da lua cheia, para que nós vejamos como é que ela se aplica neste caso. Então só para rememorarmos, a equação era 19x igual a 235y mais 4. Este elemento faz o papel de A, este faz o papel de B e este faz o papel de C. O que a gente precisa observar logo de cara, A e B são positivos? São. B é maior do que A? É. Então agora eu vou calcular o MDC entre B e A utilizando o algoritmo euclidiano. Então eu vou fazer com o jogo da velha mesmo. 235 e aqui 19. Então vamos lá. 235 dividido por 19, o quociente dá 12 e o resto é 7. Então a gente pega o resto e passa para cá. 19 dividido por 7, o quociente é 2 e o resto dá 5. Agora venho com 5 aqui. 7 dividido por 5, o resto neste caso vai ser 1. E o quociente também é 1. Aliás, deixe-me fazer uma correção, porque na realidade 7 dividido por 5, o quociente é 1 e o resto é 2. Agora está corrigido. Agora faço 5 por 2. O quociente dá 2 e o resto é 1. E por fim, 2 por 1, o quociente nesse caso continua sendo 2 e o resto é 0. Então, uma vez que eu fiz esse algoritmo, o MDC é 1, a primeira coisa que eu vou verificar é 1 é um divisor de 4, aliás, 1 é um divisor de qualquer número. Mas suponha que o meu MDC tivesse dado 3. Como 3 não é divisor de 4, neste caso eu diria que essa equação não tem solução inteira. Se o MDC tivesse dado 2, como 2 é divisor de 4, neste caso eu continuaria o processo. E quando dá 1, eu continuo o processo de qualquer forma. Neste caso, deu 1. Então, vamos continuar o procedimento. Agora, o que eu faço? Eu vou escrever numa coluna todos os quocientes que eu encontrei. 12, 2, 1, 2, com exceção do último. Então, são 4 quocientes. Agora, eu vou acrescentar dois números. O primeiro é C sobre D, porque a quantidade de quocientes que eu peguei é par. Então, C sobre D. Então, 4 dividido pelo MDC, 4. E o segundo, como já está indicado aí, é 0. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar dois números para cima do zero. Então, 1, 2. Eu vou substituir esse número. De que forma? Eu vou copiar a coluna 12, 2, 1 até chegar nele. Agora eu faço 2 vezes 4, 8. 8 mais 0, 8. Então, eu substituo aqui 8, escrevo 4 e agora excluo 0. Eu fico com uma coluna com 5 números. Daí é só hora de pulverizar. Repito o processo. 1, 2, número 1. Então, aqui vai ficar uma coluna 12, 2. E agora eu vou substituir esse valor. 1 vezes 8, 8, mais 4, 12. Escrevo 8 e excluo o número 4. Agora eu faço a mesma coisa. 1, 2. Vou substituir este número. Então, 12, 2 vezes 12 vai dar 24, 24 mais 8, 32. E eu apago agora o 8. E por fim, quando eu somo 1, 2, eu vou estar aqui em cima. Então, agora eu vou substituir esse.
12 vezes 32 mais 12 dá 396. E eu apago o último número, 32. Então, este aqui seria o meu valor de x, esse aqui seria o meu valor de y. Perceba que eu encontrei uma solução, não é a menor solução, mas eu encontrei uma. Se eu quiser encontrar a menor solução, basta lembrar o seguinte: eu vou fazer este valor de x, 396, menos o b, 235, o que vai dar 161. E o y eu faço 32 menos a, que nesse caso é menos 19, 32 menos 19 dá 13. Se eu tivesse achado ainda uma solução que não é a menor, eu tiro novamente 235 e tiro 19, no caso do y. Essa solução também é indicada por Brahmagupta. O procedimento inteiro é indicado por ele para encontrar a menor solução. Perceba que nesse caso, se eu tenho 161 e tiro 235, eu tenho um número negativo. Então a menor solução positiva já está encontrada. Portanto, perceba que, apesar de eu ter encontrado uma solução para a equação, eu consigo chegar na menor possível, que é a que me interessava naquele caso. O segundo matemático que eu quero destacar é Bhaskara II, o que dá o nome à fórmula que erroneamente é chamada fórmula de Bhaskara. Mas quando eu falo de Bhaskara II, eu tenho que olhar para uma de suas obras mais importantes, que é o Lilavati. O Lilavati, que quer dizer graciosa em língua sânscrita, ele contém uma coleção de problemas de álgebra que, por vezes, são apresentados puramente para divertir as pessoas, como se fossem desafios mentais. A álgebra, o livro se chama Vijayanita, conforme registrado por ele, era um objeto de contemplação intelectual. Contudo, os problemas apresentados neste livro, no Vijayanita, eram bem mais fantasiosos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que Bhaskara faz o tratamento de permutações e combinações, introduzindo, inclusive, como calcular o coeficiente binomial. Coeficiente binomial, que é este número aqui, que aparece muito nos binômios de Newton, hoje nós calculamos da seguinte maneira: 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. E aí a gente escreve 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Corta este elemento com este. E aí fica 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou fazer o cálculo inteiro, só quero só mostrar essa forma. O que o Bhaskara II dizia? Bhaskara dizia que, para calcular esse coeficiente, é uma divisão. Em cima, eu vou pegar 3 números, só que em ordem decrescente a partir do 7. 3 números inteiros. 7 vezes 6 vezes 5. E aqui no denominador, eu vou considerar 3, 2, 1. Ou, como ele melhor apresentava, no numerador eu escrevo na forma decrescente e no denominador na forma crescente até chegar no 3. E aí eu fazia a conta. É o mesmo procedimento que a gente usa hoje. Por exemplo, se eu pego 8, 2, para Bhaskara, eu não precisava usar fatoriais. Era só fazer o seguinte, são 2 números. Então, 8 vezes 7 e aqui em ordem crescente, 1 vezes 2. Faça a conta, tem um número binomial. Se eu tenho 6, 4, segundo Bhaskara, é só observar o seguinte, são 4 números. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 4 números. E agora aqui em ordem crescente. 1, 2, 3, 4. E aí eu faço a conta. Era isso que Bhaskara indicava. Ele ilustra essa ideia da combinação, porque no fundo o número binomial serve para calcular combinação. Ele ilustra essa ideia através do problema de quantas combinações possíveis de sílabas átonas e tônicas existem num verso com 6 sílabas. Ainda, Bhaskara II indica que este método pode ser usado para encontrar o número de permutações de todas as variedades de medida. E segundo ele, as símbolas iniciais dos nomes das cores foram escolhidas por professores para indicar quantidades desconhecidas. Então, para ficar clara essa ideia, como é que ele registrava então algebricamente esta equação? Então, deixe-me escrever a equação inteira aqui, que hoje a gente usa esses símbolos. Ele escrevia da seguinte forma. Veja, Ya, que é a primeira sílaba da palavra preto em sânscrito. Então, Ya,
um ponto. Quando eu estou escrevendo este e a, eu estou escrevendo aqui para dizer a incógnita. Então, um ponto, o ponto era para indicar negativo. Então, menos x. Ru, para dizer a unidade. Ru é a primeira sílaba da palavra espécie em sânscrito. 1. Então, eu estou dizendo menos x menos 1. O ponto é para indicar que é negativo. Agora, a segunda parcela, 2x menos 8. E a, que era para incógnita, 2. Sem o ponto, porque é 2 positivo. Então, 2x. Ru, que é para unidade, 8. Com ponto, porque é menos 8. Então, 2x menos 8. A soma desses dois, então eu indico a soma, isso dá. E a 1, ou seja, 1x positivo, Ru, 9. 9 espécies negativas. Então, aqui estou escrevendo menos x menos 1. Aqui eu escrevo 2x menos 8. A soma dos dois está dando x menos 9. Era assim que ele indicava, utilizando o nome de cores e de espécies. Há ainda a introdução de uma regra que expressa uma fórmula quadrática para resolver a equação quadrática com o uso de radicais, desde que as raízes existissem e elas têm que ser distintas e positivas. E quando não era possível utilizar tal método para resolver a equação, era necessário recorrer então à ingenuidade do estudioso. Então imagine que eu estivesse analisando uma equação que para você vai parecer esquisita agora, mas a equação era a seguinte: 0 vezes x mais meio x ao quadrado mais 2 vezes 0 vezes x mais meio x igual a 15. Tudo isso dividido por 0. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, para Bhaskara, 0 vezes um número não dava um 0. Ele dava alguma coisa, mas não era necessariamente 0. Ele dava aquilo que a gente chama hoje de infinitesimal. E quando você divide um número por 0, Bhaskara também dizia que dava algo muito grande, era um quociente que poderia ser considerado infinito, embora ele não use o termo, mas a ideia é que era um quociente infinito, mas não deixava de ser um número. Por isso ele admitia a divisão por 0. Neste caso, essa expressão não era resolvível pela regra que Bhaskara apresentava. Então, o que ele dizia era o seguinte: bom, como aqui tem 0 e aqui tem 0, eu posso colocar em evidência e cancelar com este 0 aqui de baixo. Aí você cancelava os zeros, colocando o 0 aqui em cima em evidência, cancelando com este 0. Então, ele aceitava o 0 dividido por 0. E aí você observa que agora fica como equação de segundo grau comum. E aí resolve a equação de segundo grau. Perceba o seguinte: isso que o Bhaskara fazia hoje não é aceitável. E inclusive era equivocado do ponto de vista matemático. Porque 0 sobre 0 é aquilo que no cálculo vamos chamar de indeterminação. Portanto, mesmo analisando infinitesimais, que era a ideia que o Bhaskara tinha para poder multiplicar e dividir por 0, este raciocínio continua equivocado. Além disso, o Bhaskara não sabia distinguir o que era uma raiz irracional de uma raiz racional, embora ele admitisse a existência de raízes irracionais. Era o que ele chamava de karani. Karani, em sânscrito, quer dizer um número cuja raiz não pode ser obtida sem um resíduo. Por exemplo, quando você tira a raiz de 4, dá 2. 2 é um número exato. Quando você tira a raiz de 9, dá 3. Raiz de 25 dá 5. Mas aí se você tira a raiz de 2, é 1, alguma coisa. Raiz de 3 é 1, alguma coisa. Então, esta alguma coisa a mais, essa parte decimal, é o que é chamado de resíduo para Bhaskara. E Karani, então, é um número que na hora que você ia tirar a raiz, você encontrava este resíduo. Um último aspecto que eu desejo abordar nos trabalhos de Bhaskara é a sua geometria. No Siddhanta Shiromani, que foi escrito em 1150, Bhaskara aponta a dificuldade no cálculo da área de uma esfera, muito embora este mesmo problema tenha sido analisado pelos egípcios e por Arquimedes. Para resolver esse problema, ele dividiu o grande círculo de uma esfera em 96 pedaços iguais. De onde ele tirou essa ideia do 96?
Quando você pega os trabalhos de Aryabhata primeiro, os trabalhos voltados para a trigonometria, o Aryabhata costumava dividir um quadrante em 24 pedaços iguais. Um círculo são 4 quadrantes. Se cada um é divisível em 24 partes, então o círculo inteiro é divisível em 96 pedaços. Por cada ponto de divisão desse círculo, ele inseriu uma linha longitude norte-sul, ligando os polos, o que deu origem então a 96 setores circulares. E em cada setor, ele dividiu cada quadrante em 24 partes iguais e traçou então linhas de latitudes para cada um desses pontos. Então vamos olhar uma figura para ficar mais clara essa ideia. Então aqui você tem a esfera, você tem então o grande círculo, que na realidade é divisível em 96 partes iguais. Por cada parte ele desenha uma linha norte e sul, gerando então um setor circular. E em cada um desses setores circulares, ele divide em 24 pedacinhos. Portanto, quando você pega a superfície da esfera com essa divisão, você divide em 4.608 regiões, das quais 192 possuem como vértice um dos polos, que seriam os triângulos curvilíneos, e o restante são trapezoides curvilíneos. Eu quero só observar, a partir de um conjunto de trapezoides que estão indicados na figura que eu acabei de mostrar, como é que ele calculava a área desse trapezoide. Porque a do triângulo, ele utilizava o método de Brahmagupta, com a história de você somar os lados opostos, calcular o produto, como eu indiquei no começo desse vídeo. Mas como é que ele resolvia no caso do trapezoide? Como o trapezoide que ele dividia era muito pequeno, eu posso enxergá-lo como figura plana. Então eu vou desenhar aqui o trapezoide, só para deixar clara qual é esta ideia. E é uma ideia bastante elaborada. Então imagine que eu peguei lá um trapezoide ABCD a partir de um setor circular. Essas duas linhas são linhas então de latitudes. Então aqui eu posso dizer que eu estou na latitude K-1 vezes 225 minutos. E aqui é a latitude K vezes 225 minutos. Por que eu estou usando 225 minutos? Porque tanto a divisão de longitude quanto latitude, como a divisão de longitude eu parto a partir da ideia de Aryabhata, Aryabhata dividia o círculo em 225 minutos em 225 minutos. A mesma coisa vai acontecer com as linhas longitudinais, quando você faz a divisão na realidade dos quadrantes em 24 pedaços. Então se aqui eu estou numa latitude K-1, 225 minutos, aqui eu sei que eu estou numa latitude imediatamente posterior, ou seja, o próximo K, vezes 225 minutos. E este tamanho, como era o mesmo em todas as linhas longitudinais, eu sei que ele mensura e vale 225 minutos, que era a medida utilizada por Aryabhata quando ia fazer a divisão de quadrantes. Qual é o desafio, então, para calcular a área? Eu já sei quanto vale esses tamanhos. Eu não sei quanto vale esses. Porque esses aqui são obtidos a partir dos círculos latitudinais. E esses círculos são paralelos ao Equador. Então perceba que quanto mais próximo do polo eu estou, menor é este círculo. Então eu precisava definir qual é o tamanho deste círculo, ou o tamanho deste segmento de círculo, para então saber qual era o tamanho que eu ia utilizar no cálculo de área. Em seus trabalhos, Aryabhata também registra o seguinte: que o raio R do círculo de colatitude, colatitude é a latitude menos 90 graus, mas de colatitude é aproximadamente o seno de 225 minutos vezes a altura em que ela estava nesta colatitude. Ele mostra isso. Então, para poder mensurar os segmentos A, B e C, D, eu sei que eles valem 225 minutos nos seus respectivos círculos latitudinais. Para eu ter uma ideia de como é que isso funcionaria, para ter um parâmetro comum, eu preciso comparar com o mesmo círculo. E neste caso, o que se utiliza é o grande círculo quando eu estou calculando em esferas. E o que a gente sabe a respeito de grandes círculos é que vale uma fórmula. Na realidade, não só para grandes círculos, para círculos quaisquer. A fórmula é a seguinte:
L é igual a alfa π vezes R sobre 180. Este L é o comprimento do arco, e aí eu posso entender que os segmentos AB e CD são, na realidade, comprimentos de arcos, já que eles estão sobre um círculo. E este alfa aqui é o ângulo que é delimitado a partir desse arco. Nesse sentido, eu estou pensando no ângulo central. Então, se eu for calcular o arco do círculo de raio R, então, na realidade, este comprimento fica da seguinte forma. L vai ser igual ao ângulo. Neste caso do ângulo, eu vou considerar 1 minuto, só para ter comparação, vezes π sobre R, dividido por 180. Por que eu estou considerando 1 minuto? Porque, veja, eu quero fazer uma comparação com um grande círculo para ter uma unidade de medida padrão. Então, eu vou calcular o comprimento de 1 minuto de arco sobre o círculo latitudinal para verificar qual seria a proporcionalidade dele em relação ao grande círculo. Por isso que este ângulo eu estou considerando como 1 minuto. E aí, isso me leva ao seguinte. 180L é igual a 1 minuto πr. E, portanto, 1 minuto seria 180 vezes L π sobre R. Eu tenho essa expressão. Então, o arco de 1 minuto ele pode ser expresso por esta equação, por esta identidade. Agora vamos perguntar o que acontece se eu for pensar no arco de 1 minuto no grande círculo. Usando a mesma fórmula, eu sei que 1 minuto agora no grande círculo vai ser 180 vezes, vou chamar de L1, que seria o comprimento do arco no grande círculo, dividido por π vezes R grande. R grande é o raio do grande círculo. Como eu sei que o ângulo que eu estou considerando nestes segmentos, tanto no grande círculo quanto no círculo latitudinal, são os mesmos, eu vou igualar as duas expressões. Então eu teria que 180 vezes L dividido por πr é igual a 180 vezes L1 dividido por π vezes R grande. Este π é cancelado com este 180 é cancelado com este, e portanto a expressão que eu tenho aqui, L dividido por L1, é o raio menor sobre o raio maior. Portanto, se eu estou considerando 1 minuto no círculo de raio R, ou seja, no círculo latitudinal, isso na realidade, olhando para essa expressão, isso é R sobre R grande minutos no grande círculo. Então aqui eu consigo ter uma unidade para fazer comparação e fazer todos os cálculos sobre o grande círculo. Logo, eu consigo determinar então o cálculo dos 4 lados e, portanto, a partir daí, eu poderia utilizar o método de Brahma-Gupta para calcular a área daquele trapezóide e, consequentemente, a área dos triângulos. Uma vez tendo calculado essas áreas em separado, basta fazer a soma delas todas e aí eu tenho então o cálculo da área ou da superfície lateral de uma esfera. Para resolver isso, o Bhaskara ele calculou a área somente de um hemisfério e multiplicou esta área por 2. E a soma de todas essas áreas que são divididas por essas linhas longitudinais e pelos círculos latitudinais, ele fez utilizando então uma fórmula de recorrência. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!